Pessoal, tudo bem? Vamos hoje fazer uma série de exercícios, né? Eu fiz um filtro aqui de questões, que são 20 questões, né? Eu filtrei as questões que caíram na banca Vunesp do ano de 2023, as questões de 2022, tá? Inclusive questões que caíram no concurso da Polícia Civil, e são questões só de negação lógica, tá? Antes, queria mostrar a camisa que eu ganhei hoje, ó. Hoje fui pro encontro lá do Que Concursos, né? Do Esquenta da Polícia Civil. Inclusive encontrei até um seguidor aqui do canal, ele me reconheceu, fiquei até meio sem graça, né? Porque o canal aqui, na verdade, eu faço os vídeos como forma de treinamento, né? Eu estudo, faço as questões, aprendo e eu acho que assim, a melhor forma de você estar aprendendo, isso aqui para mim é um exercício, tá? Os vídeos que eu subo no canal é como se fosse um exercício para mim, porque quando você ensina para outra pessoa o que você sabe, querendo ou não, você acaba aprendendo mais, tá? Então, isso aqui para mim é um complemento de estudo, tá? Queria agradecer aí o rapaz aí que reconheceu lá, que falou comigo. Enfim, a gente fica meio tímido, né? Mas legal assim saber que a gente tem um reconhecimento, né? Que as pessoas veem o nosso canal, veem os nossos conteúdos, né? Queria agradecer a ele aí. Se ele tiver por aí, deixa um comentário aí no aí embaixo, mas muito obrigado mesmo aí pelo reconhecimento. Então, assim, ó, eu fiz, aqui no filtro que eu fiz aqui do Que Concursos, eu selecionei, você pode fazer em casa também, tá? Eu selecionei a disciplina de raciocínio lógico, aí aqui nos assuntos eu coloquei o filtro de negação lógica, tá? Na banca, eu filtrei, eu coloquei banca Vunesp, ó, raciocínio lógico, negações lógicas, Vunesp, ano 2023 e ano 2022. Então, peguei as mais recentes para a gente realmente saber de que forma, né, ver como que a Vunesp está cobrando esse assunto aqui. Então, vamos lá. A negação lógica da afirmação todos os amigos são leais ou não adianta acreditar nas pessoas está contida na seguinte alternativa. Como é que a gente faz essa negação lógica? A princípio, a gente precisa conhecer o que ele está pedindo, né? Ele está pedindo uma negação do conectivo ou, né? Qual conectivo? Então, é um conectivo ou. E a negação do ou, você tem que saber o seguinte. Como é que a gente faz a negação do ou? A gente vai negar a primeira frase, tá? E daí vamos substituir o ou por um e vamos negar a segunda frase. Não sei se vocês notam, mas eu não gosto de usar sopa de letrinhas, tá? Eu gosto de ensinar as fórmulas mais simples possível para você entender. Então, se a gente fala aqui primeira frase, ó, você tem que entender que a primeira frase, ó, antes do ou, isso aqui é a nossa primeira frase, tá? E após o ou, isso aqui é a nossa segunda frase. Então, se eu tenho que negar isso aqui, eu vou negar a primeira frase e vou negar a segunda. Porém, essa primeira questão, ó, ela veio com um todos, tá? E o todos, você precisa ter uma noção de quantificadores lógicos, tá? Então, é importante você anotar isso aqui. Existe no raciocínio lógico os quantificadores lógicos universais, né? E os existenciais. O todo é um quantificador lógico universal. Lembrando que eu só guardo o existencial, porque o que não for existencial, obrigatoriamente tem que ser universal. E a gente sabe que a gente nega um quantificador lógico universal com um existencial, e a gente nega um existencial com um universal. Então, dessa forma aqui, se a gente tem que negar esse todo, você tem que lembrar que você tem que negar ele com existencial. E os existenciais, eu vou até anotar aqui, ó. Existencial, opa, deixa eu apagar isso aqui, peraí. Existencial, tá? O existencial, você tem que lembrar esse mnemônico aqui, ó, que é o a, pai. A pai você sabe o que é, né? Então, assim, se é o apai, aí você tem que colocar ó, ao menos um, né? Ao menos um. Ou pode ser também aqui algum, né? Deixa eu colocar aqui o mais comum, tá? Apai. E deixa eu mudar isso aqui, vamos colocar aqui para você entender. Ó.
Peraí. É assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Ó, a pai, tá bom? A pai. Aí o a pai vem o quê? Aí agora vem aqui, ó. Algum, pelo menos um, ao menos um, e existe um. Beleza? Acho que não cortou, né? Cortou um pouquinho. Beleza. Esse aqui é o existencial, tá? Então é isso. Aí você tem que lembrar algum, pelo menos um, ao menos um e existe um. E agora, como é que a gente usa essa fórmula aqui para fazer a negação dessa questão? Então eu falei para vocês, a gente tem que negar a primeira e negar a segunda e substituir o ou por um e. Então se eu vou negar essa primeira frase aqui, ó, como é que a gente olha para a questão? Se a gente tem que substituir o ou por um e, já vamos olhar todas as questões que tem um e. Então, são as possíveis questões certas, tá? Ó, então, essa daqui, ó, tem um ou, não tem um ou? Então, tá errada. Você já vai eliminando da sua prova o que tá errado. Essa outra aqui, ó, com se então, não vai que tá errado. E lembrando que essa fórmula aqui, ó, é receita de bolo, tá? Isso aqui é receita de bolo. Todas as questões que você vê com conectivo ou, vou até colocar aqui para vocês, ó. Essa aqui é a fórmula para o ou, tá? Todas que vocês verem com conectivo ou, você vai usar isso aqui, que é receita de bolo, tá bom? Então vamos lá. Todos. Ó, nenhum. Dá uma olhada aqui. A gente estava olhando o ou, né? Ó, essa daqui você exclui também, ó, que é com se então. A gente nega com se então? Não, a gente nega com e. Ó, você vê que já tá mais fácil, ó. Mesmo sem você saber a noção de como negar o todos, ó, se você não soubesse aqui o existencial, você já ia eliminando isso aqui por eliminação, né? Você ia chegar na resposta. Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, no existencial, existe um algum. Você está olhando aqui, desculpa, algum tem, né? Existe algum nenhum? Existe algum nenhum aqui? Não tem nenhum aqui, tá vendo? Não tem nenhum. Não tem nenhum aqui nesse rol que eu dei para vocês. Lembrando que isso aqui é exemplificativo, tá? Então aqui não tem nenhum. Então, de cara, a gente já elimina essa daqui, ó. Você viu que não precisei fazer muita coisa. Agora, vamos analisar essa daqui, ó. Há algum amigo que não é leal. Ó, todos os amigos são leais. Então, qual é a negação de todos os amigos são leais? A gente vai ter que incluir o não. Então, aqui a gente incluiu o não, né? Olha o e. Aí, aqui eu falei para vocês que a gente tira o ou e põe um e. Não é isso? A gente nega essa, nega a outra, tira o ou, né? Substitui por um e a gente vai negar essa segunda frase aqui, ó, tá vendo? E é aqui, ó, e adianta acreditar nas pessoas. Como é que tá aqui, ó? Não adianta acreditar nas pessoas. Olha, não adianta. O não, você tem que entender o seguinte, foi igual o professor hoje da aula falou. Isso aqui não como é que se diz? Não vem pronta de fábrica. Então, se já tem um não, obrigatoriamente você tem que negar, tá? Já tem um não, já tá negada. Não existe isso. Se tem um não, você tem que tirar o não. Então, você exclui o não. Qual é a negação de não adianta acreditar nas pessoas? Seria adianta acreditar nas pessoas. Então, o gabarito dessa questão aqui, ó, é letra A, tá bom? Vamos ver, eu nunca respondi essa questão, ó. Parabéns, você acertou, tá bom? Essa é a diquinha aí que eu poderia passar para vocês para responder essa primeira questão. Vamos para mais uma, vamos na sequência. Essa daqui, ó, caiu no TJ São Paulo, escrevente técnico judiciário, tá? No ano de 2023. A alternativa que corresponde à negação lógica da afirmação. Qualquer processo deve ser considerado ou não há trabalho eficiente nesse escritório. Novamente, ó, olha para vocês verem a importância de vocês estarem estudando os quantificadores lógicos. Então fica como dever de casa, procura algum vídeo aí no YouTube ou no cursinho que você está estudando.
noções de negação com os quantificadores lógicos, ó. Ele usou aqui, ó, algum, tá vendo? Desculpa aqui, ó, qualquer, ó, tá vendo? Ele usou um qualquer. E ele usou aqui, ó, o ou. Aí eu falei para vocês que o ou, como é que a gente nega o ou? A gente vai negar a primeira frase, tá? Substituir o ou por um e vamos negar a segunda frase. Aí, novamente, eu falo para vocês, ó, a primeira frase é antes do ou. Vamos apagar isso aqui que ficou feio. Primeira frase é a que está antes do ou. Olha aqui, ó. Primeira frase antes do ou, essa aqui é a nossa primeira frase. Após o ou, essa aqui é a nossa segunda frase, tá bom? Então, a gente tem que negar essa primeira frase, negar a segunda e substituir um e por um ou. Então, vamos fazer essa negação aqui. Ó, se a gente tem que excluir o ou por um e, a gente já sabe que aqui é um e, tá? E aí, como é que a gente faz agora a negação do qualquer? Novamente, eu vou trazer aqui para vocês, ó. A pai, tá vendo? Eu só gravo isso, eu não gravo mais nenhuma, né? Aí o apai é algum, pelo menos um, ao menos um. Tá cortando? Não. E aqui existe um. Então, o que a gente entende com isso aqui, ó? Se aqui tem um qualquer, dá uma olhada. Aqui tem algum qualquer? Não tem. Então, esse aqui, ó, são os existenciais, né? Existenciais. Então, se esse aqui são os existenciais, obrigatoriamente esses daqui vai ser um universal. Quando a gente fala qualquer, né? É um universal. Então, esse qualquer aqui, a gente tem que fazer a negação com um existencial. Então, a gente tem que usar obrigatoriamente, ó, algum desses daqui. Não necessariamente é igual, possa ser que tenha algumas outras conotações, que isso aqui é só exemplificativo, tá? Mas você já vai conseguir matar de boa. Então, vamos lá. Se a gente tem que negar o ou colocando um e, vamos para as possíveis questões que tem um e. Pô, essa daqui tem um e, então beleza, pode ser essa. Essa tem um ou, então não é essa, ou seja, arrisca, ó, tá vendo? É assim que você responde esse tipo de questão. Essa tem um e, beleza, pode ser uma questão também. Olha essa outra aqui, ó, essa daqui é com sim, então não é essa daqui. Essa daqui, ó, essa daqui também tá com sim, então. Então você exclui. Lembra que eu falei para vocês que isso daqui é receita de bolo? E se é receita de bolo a gente não muda. Se tem que ser 2 copos de leite, é 2 copos de leite. Se tem que ser 2 ovos, é 2 ovos. Não mude a receita de bolo que vai dar ruim, tá? Então vamos lá. Então a gente ficou entre a letra C e a letra A. Daí como é que a gente mata essa questão? Lembra que eu falei para vocês que um quantificador a gente nega, por exemplo, nesse caso aqui é um quantificador lógico universal. Então, obrigatoriamente, a gente vai ter que negar com um existencial. Então, se a gente tem que negar com um existencial, o qualquer aqui, pessoal, ó, qualquer não pode ser negado com um qualquer, tá? Então, ele não se nega com ele mesmo. Então, a gente já elimina essa questão aqui. Eliminando essa questão, a gente já tem um gabarito, a letra A. Por quê? Olha aqui, ó, qualquer, algum. Pô, a gente não tem algum aqui, a gente tem um algum aqui, ó, algum, tá vendo? Então, significa dizer, ó, algum processo, aí a gente tem que negar a primeira frase, né? Algum processo deve ser considerado, como é que a gente nega isso aqui? Desculpa, qualquer processo deve ser considerado, vai ficar algum processo não deve ser considerado, tá vendo? Não deve ser considerado, ó, a gente negou. Aí aqui, ó, substituímos o ou por um e. Olha o e aqui, ó. E há trabalhos eficientes nesse escritório. Olha aqui, ó, aqui tinha, ó, não há trabalhos eficientes nesse escritório. Então aqui ficou e há trabalhos eficientes nesse escritório.
O não, ó, isso aqui é pegadinha, entre aspas. Sempre quando tiver um não, tá? Você deve ter, assim, principalmente quem está começando agora, né? Estudar, falar, mas tem que negar, já está negado. Não, isso aqui não vem pronto de fábrica, igual o nosso professor falou hoje. Então você tem que substituir isso aqui, tá? Então o não você tira e põe há trabalhos eficientes nesse escritório, beleza? Vamos ver se a gente acertou essa questão? Vamos lá, vamos lá. Ó, acertamos, tá bom? Vamos para mais uma. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer agora a questão de número 5, tá? A questão de número 5, ela fala o seguinte, ó. Considere a seguinte afirmação. Se Júnior é auxiliar técnico de controle externo, então ele prestou um concurso. Como é que a gente faz essa negação lógica, tá? Olha só, primeiro a gente dá uma olhada no conectivo, tá? Se então... E aí eu falei para vocês, vou colocar mais uma vez, ó. No se então, a regra do se então é o ma e né. Ou seja, a gente mantém a primeira frase, né? Não faz nenhuma alteração, não nega, e negamos a segunda, tá? E substituindo o se então por um conectivo e, tá bom? Então, se aqui tá se Júnior auxiliar técnico de controle externo, a gente exclui o se. A primeira frase a gente mantém, não faz exatamente nada, não nega, tá? A primeira frase é sempre essa daqui que está antes do então, e após o então é a segunda frase. Então vai ficar Júnior auxiliar técnico de controle externo, o então a gente exclui e acrescenta um E, né? Ou de quem é pro Nordeste, e a gente nega a segunda frase. E ele não, aí você põe aqui, ó, e ele não prestou um concurso, tá bom? Daí vamos dar uma olhada qual é essa alternativa, tá? Então já vamos analisar aqui as alternativas que tem um E. Essa tem um E, pode ser. Essa daqui tem um se então, né? Então não é essa daqui. Essa daqui você prontamente já exclui. Essa daqui, ó, Júnior não é auxiliar técnico de controle externo, mas ele não, então esse aqui você exclui essa daqui, tá? Se Júnior não é auxiliar de controle externo, então, ó, essa daqui você exclui, né? Exclui essa daqui, ó, porque tem um então. Você já exclui essa daqui, ó. Essa outra aqui, ó, Júnior auxiliar de controle externo e tem um e. Então, vamos analisar. Então, vamos ver aqui, ó. Júnior é auxiliar técnico de controle externo. Pô, beleza. E aqui, Júnior não é auxiliar técnico de controle externo e não prestou concurso. Primeiro que aqui tem um erro, né, que ele negou a primeira frase e a gente sabe que não pode negar. Então, o gabarito disso daqui é letra A. Júnior é auxiliar técnico de controle externo. Júnior é auxiliar técnico de controle externo e ele não, olha o não, prestou um concurso. Então, beleza, pessoal. Gabarito dessa questão número 5 de negação lógica é gabarito letra A, tá bom? Vamos para mais uma aqui. Vamos para mais uma. Questão do ano de 2022. Acho que a gente já fizemos todas as questões que tinha em 2023. Agora vamos descer a régua aqui e vamos para 2022. Essa aqui, ó. Vamos ver essa daqui da VUNESP. O que ela está falando? Se todos os caminhões levam ao mesmo lugar, então não há necessidade de um mapa. Opa, desculpa, eu li caminhões, né? Se todos os caminhos levam ao mesmo lugar, então não há necessidade de um mapa. Beleza, como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Dá uma olhada. A gente tem o conectivo se, então, tá? E no conectivo se, então, a forma de negar é essa regrinha aqui, ó, receita de bolo. É o ma e né, tá bom? Então, a gente mantém a primeira e negamos a segunda. Quando eu falo manter a primeira, você tem que visualizar isso aqui, não custa repetir. Primeira frase é o que vem antes do então e a segunda frase é o que vem após o então, tá bom? Então, essa é a primeira e essa é a segunda. Então, se a gente tem que manter a primeira, como é que vai ficar isso aqui, ó? Se todos os caminhos levam ao mesmo lugar, isso aqui vai permanecer, né? Beleza. Deixa aí por enquanto, tá? Então, permanecemos ela. Claro que excluindo, né, o se.
tá? Você tem que excluir o se então, vai ficar todos os caminhos levam ao mesmo lugar. O então a gente exclui e altera por um e, tá vendo? E colocamos um e. E aí a gente nega a segunda frase. Aí você olha, nossa, mas já está negada. Não, não está negada. Não existe, não vem de fábrica pronto. Olha só, então aqui o não a gente exclui esse não, aí vai ficar todos os caminhos levam ao mesmo lugar e há necessidade de um mapa. Pô, onde é que está isso? Vamos olhar aqui as alternativas. Ó, esse aqui tem um ou, então você já exclui, não é nossa resposta. Essa daqui tem um ou, você exclui, porque a gente sabe que a negação tem que incluir um e. Esse daqui tem um sim então, ó, sim então. Essa aqui você exclui, porque não tem. E essa daqui, ó, não há, ela está negando. Você escolhe. Nossa, você vê, mas é fácil, eles já entregam a questão para a gente. Basta você saber a regra. Agora vamos aqui, ó, todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Pô, tá certo. E, olha o e há necessidade de um mapa. Gabarito letra A. Letra A, pessoal. Olha só. Parabéns, você acertou. E vamos para mais uma? Vamos treinar mais, né? Lembrando que a gente vai esgotar as questões do que concurso do filtro que a gente fez, questões 2023 e questão 2022, ó. VUNESP, ó. VUNESP. A afirmação que do ponto de vista lógico nega a afirmação. Olha só que questão interessante, ó. Todos os cães são amarelos e nenhum gato é branco. Conectivo E. O conectivo E, olha só, essa aqui é nova, mas é fácil. O E é muito simples, ó. Se tem um conectivo E, você tem que negar a primeira frase, substituir o E por um ou e a gente nega a segunda frase. Então, ó, a primeira frase é essa daqui, pessoal, e a segunda frase é essa daqui, tá bom? A segunda frase é após o E. Então, lembrando o seguinte, o todos, dá uma olhada. Todos, pessoal, e o nenhum, essa é uma questãozinha fora da curva. O todos é um quantificador lógico, tá? E esse quantificador lógico é um quantificador lógico que a gente chama de universal, porque existe os universais e existe os existenciais. Lembrando que eu só gravo os quantificadores lógicos existenciais. Então, o existencial, você tem que lembrar da seguinte forma. Existencial, tá? Existencial. O existencial é o seguinte, você tem que lembrar da APAI, né? APAI, lembra da APAI? Então, a APAI é o seguinte, aí você lembra algum, pelo menos um, ao menos um, e o existe um. Beleza? Porém, vamos dar uma olhada aqui nas questões. Sem saber muita coisa e sem saber isso aqui, você já pode ir para a questão, bastando conhecer apenas a regra. Então, a regra fala que a gente tem que negar ambas, né, as frases, a primeira e a segunda, e substituir por um ou. Então, vamos ver aqui as questões que não tem um ou, né? Essa aqui tem um e, tá vendo? Então, essa aqui você exclui. Não vai ser nosso gabarito, porque isso aqui é receita de bolo, tá? Essa daqui, ó, tem um e também, ó. Então, não é essa, tá? Essa daqui tem um ou, pode ser essa. Essa tem um ou, essa tem um e. Então, o que tem um e? Não é. Então, na hora do chute, você já eliminando, vamos supor que você não sabia que tinha que negar o existencial. Você já conseguiria tá negando, tá excluindo algumas questões, né, e ficar mais perto do chute, né? É mais fácil você chutar entre 2 do que chutar entre 5, não é isso? Então, a probabilidade de você acertar entre 2 é mais fácil. Então, vamos lá. Se eu falei para vocês que isso aqui, ó, o todo, é um quantificador lógico, tá? É um quantificador lógico universal. Então, um universal, pessoal, um quantificador lógico universal, a gente tem que negar com um existencial, tá bom?
e um quantificador existencial, a gente tem que negar com um quantificador universal. Fica como dever de casa você estudar essa parte de quantificadores lógicos, porque a Unesp ela gosta de cobrar isso aqui e derruba o candidato, tá? Então vamos lá. Se eu falei que o todo, né? Como é que a gente nega o todo? E como é que a gente nega o nenhum, tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai negar isso aqui, ó? Vamos olhar o seguinte, ó. O todo a gente tem que negar com o existencial. Então se eu falo todos os cães são amarelos, tá? Então, olha só, aqui tem um todos. Aqui tem algum todos? Não tem. Aqui tem algum nenhum? Não tem, né? Nenhum? Não tem nenhum. Não tem nenhum. Aí vem aqui, ó, nem todos. Olha só o nem todos. Nem todos, né? Enfim, como é que eu posso te dar uma ideia, né? Nem todos. Beleza, olha só o nem todos. Olha essa daqui, ó, o existe, a segunda, ó, ou existe. O que tem aqui, ó, esse quantificador aqui nenhum, ó, tá vendo? Aqui tem algum nenhum? Não tem nenhum, tá? Não tem nenhum. Mas tem um existe. Existe um. Tá vendo que existe? Então, beleza. Pô, é uma negação do nenhum, ó. Você vê, ó, o nenhum é uma negação do existe um. Então, pô, aqui existe... Então, existe gato que é branco, né? Beleza. Pode ser essa daqui. Nem todos, ó. Nenhum. Aqui tem nenhum? Não tem nenhum. Não tem nenhum aqui, tá? Então, o que acontece? Não tem nenhum, né? Se não tem nenhum aqui, então significa o quê? Que a gente pode estar negando com algum desses daqui. Pô, mas aqui não tem nenhum, né? Porra, não tem nenhum. Então, não é essa a questão. Mas o nem todos, ó, dá uma olhada. O nenhum já é um... Como é que eu posso falar para você? É universal, pô, nenhum. Aí quando a gente fala assim, ó, nem todos, ele já meio que restringe, né? Então o gabarito dessa questão aqui, ó, é letra I. Vamos ver? Vamos ver se é letra I. Parabéns, você acertou, tá vendo? Porque eu falei para vocês, ó, dá uma olhada, o nem todos, ó, parece com esse aqui, ó, pelo menos um, ou seja, nem todos. Então, o que significa? O que eu posso falar mais aqui para você tentar lembrar isso aqui? Nossa, fugiu a palavra aqui, ó. Pera aí, mas é simples, ó. Como é que você vai lembrar isso aqui? É isso, não tem o que fazer. Você tem que olhar sempre, ó. Por exemplo, ó, lembra da regrinha do apai? Do apai. Lembra que a gente tem que negar a primeira, substituir um ou e negar a segunda. E um exemplo, se eu falei para vocês, o quantificador lógico universal, a gente nega com existencial. E se nesse rol aqui, agora que veio a palavra, esse rol aqui, ó, é exemplificativo, tá? Então, assim, o nem todos, ele abarca aqui também, tá? Ele abarca aqui também, porque isso aqui é exemplificativo, pode ter mais palavras. Então, você pega essa listinha aqui e vai aumentando, entendeu? Para você saber mais ou menos a questão. E essa questão foi uma questão que eu nunca fiz, eu estou fazendo ela aqui agora ao vivo. Mas por eliminação, a gente já chegou na resposta, né? Então, só de ver que aqui tem o existe, está batendo com o existe aqui, a gente já tem a alternativa, tá bom? Acerta a questão e vai embora. Você não precisa ser um especialista em raciocínio lógico. Meu, você só tem que saber marcar o X para poder, enfim, para poder passar na prova, entendeu? Então é isso. Vamos lá. Vamos para mais uma. Vamos pular aqui e vamos para a oitava. Essa daqui fala aqui, ó. Se eu como abacaxi, então não como melão. Ou se eu como cocada, então como abóbora. A negação lógica dessa afirmação é... Essa daqui veio meio que pesada, né? Meio diferente, assim, do que a gente está acostumado a fazer. Mas vamos desmembrar essa jossa aqui
e vamos fazer ela certa, porque essa questão aqui, ó, é cara de questão de prova da Polícia Civil da VUNESP, porque elas gostam de fazer dar uma engraçadinha, sabe, para você errar ou você acertar. A VUNESP gosta. Então vamos lá, ó. Como é que a gente mata essa questão? Dá uma olhada aqui, ó. Se, tá vendo? Então, beleza, aqui a gente tem um sim então. Se eu comi abacaxi, então, olha de novo aqui, ó. Se então. Ou, olha novamente, meu. Se então. A menina aqui, a VUNESP, ela brincou aqui em colocar dois sim então, tá vendo? Dois sim então, ligado com um ou. Olha que questão maldosa, mano. Ela colocou sim então ou sim então. Então, o que que a gente tem que fazer? Tem que fazer por partes, né? Qual é que é a negação do sim então? A negação do sim então, você tem que ver o seguinte, ó. Eu coloquei a regrinha o seguinte, que é essa aqui, ó, que é o ma, cadê? Ma e né, tá? Ou seja, mantemos a primeira e substituímos o então por um e negamos a segunda. Então, como é que a gente vai negar isso aqui, ó? Essa daqui, ó, vamos dar uma olhada. A gente tira o se, então, a gente mantém, ó, eu como abacaxi e aí o não, tá vendo? A gente tem que negar a segunda. E como melão, beleza? Eu como abacaxi e eu como abacaxi e como melão. Beleza. A gente manteve aí. Mantivemos aí até então a gente manteve essa daqui. Agora vamos aqui, ó. Vamos essa outra aqui, ó. Se, a gente exclui o se, permanece o ou aqui por enquanto, que a gente só vai fazer a negação do se. Ou eu como cocada, aí o então a gente exclui, eu como cocada, tá? Eu como cocada. E aí a gente tem que negar, né? E não, aí você acrescenta aqui, ó. E não como abóbora. Beleza. Aí você olha o seguinte, olha a banca te induzindo ao erro. Você fala, pô, achei a questão, ó. Aí vem aqui, ó, vamos olhar aqui as alternativas, ó. Eu como abacaxi e como melão e olha só, e eu como cocada e não como abóbora. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha só. Dá uma olhadinha aqui, tá bom? Olha essa outra aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Eu como abacaxi. Cara, não vamos viajar agora. Vamos só olhar aqui. Olha só. Bom, eu acho que muita gente errou essa questão e não se atentar o seguinte, ó. Olha esse ou aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um ou. E eu mostrei para vocês que quando aparece um ou, não é isso? Qual a negação do ou? O ou, pessoal. Porque aqui é um sim então, tá? É uma frase com sim então. Porém, o ou, a gente tem que trocar o ou, né? Por exemplo, se for uma negação que aparece com o indicativo ou, a gente nega a primeira, substitui o ou por um e nega a segunda, tá bom? Então, vamos lá. Então, como é que vai ficar? Tem um ou aqui. Esse ou, obrigatoriamente, a gente tem que excluir e colocar um e, tá? Porém, isso aqui é uma negação do sim então. Então, a frase vai ficar: eu como abacaxi e como melão, e eu não como cocada e não como abóbora. Onde é que está isso aqui? Vamos ver. Eu como abacaxi, tá certo? E como melão, pô, tá certo? E eu como cocada, e eu como cocada, e não
como abóbora. Gabarito letra B. Vamos ver se é. Gabarito letra B. Ó, gabarito letra B. Tá vendo? Presta atenção que o ou a gente tem que negar. E aí você fala assim, ah, mas por que não ficou essa daqui? Essa daqui, ó, você já elimina ela porque tem o sim então, tá vendo? Ele, se permaneceu, você elimina. Essa daqui também, ó, olha só, você já elimina porque ele manteve o sim então. Essa daqui, ó, eu não como abacaxi, ó, eu como abacaxi. Eu falei para vocês que a gente mantém a primeira. Pô, ela já negou aqui, ó. Você vê que é fácil, que por eliminação, quando você sabe a fórmula, ó, por mais que a resposta esteja um pouco confusa, por eliminação você já acha a resposta, ó. Olha essa aqui, ó. Eu como abacaxi, tá? Eu como abacaxi e não. Olha só, ela manteve o não. A gente sabe que o não, na segunda frase, a gente tem que negar. Então, assim, não vem pronta. Então, obrigatoriamente tem que excluir, né? Então, ele manteve. Então, você eliminou mais uma. Então, ó, por mais que você enfim, não tivesse prestado atenção nesse detalhezinho aqui do ou, se você seguisse a regra, a sequência aqui das negação do sim, então, você já ia chegar na resposta que é o gabarito letra B, tá bom? Então, beleza, mais uma para conta. Vamos aqui para a próxima, questão número 9. Assinale a alternativa que contém uma negação lógica para a afirmação. Todos os candidatos que estão fazendo prova têm ensino superior completo e leram o edital do concurso. Olha o que eu falei para vocês de quantificador universal. Ele veio novamente, ó, metendo o quantificador universal todos, ó. Daí ele veio, todos os candidatos que estão fazendo a prova têm ensino superior e, olha o conectivo, leram o edital do concurso. Então, se a gente tem um conectivo E, a gente sabe que tem que fazer o seguinte, com a regra. Nega a primeira, substitui o E por um OU e a gente nega a segunda, tá? Então, esse aqui é a receita de bolo. É a regra da negação do conectivo lógico E, tá? O E a gente nega dessa forma, né? O E que é uma conjunção, tá? Então, vamos lá. A gente já vai olhar aqui, ó, as possíveis respostas. Então, as possíveis respostas é tudo que tem um ou. Olha, essa aqui tem um ou, pode ser uma resposta. Essa tem um ou, tá? Essa daqui, vamos ver se tem um ou. Essa tem um e. Então, ó, a gente já automaticamente, ó, essa tem um e, ó. A gente já nega, tá vendo? Já exclui, ó. Essa daqui, ó, olha um e. A gente exclui, ó. Tá vendo que vai ficar mais fácil? Aqui, ó, novamente, ó, tem um E. A gente exclui. Pô, só ficou duas, né? Então, vamos lá. Como é que a gente nega o todo? Eu mostrei para vocês que é o APAI, né? A gente tem, por exemplo, o APAI. E o APAI, na verdade, é algum, não é isso? O A é de algum. É pelo menos um. Ao menos um. E o existe um, tá bom? Então, esse aqui é o APAI, tá bom? Então, no APAI, o que é que a gente tem que ver? Eu falei para vocês que um quantificador lógico, ele se divide em os quantificadores universais, né? E os existenciais. Esse aqui é o exemplo dos existenciais. Então, o todo a gente tem que negar com um quantificador desse, tá bom? Então, o todo a gente tem que negar com um quantificador desse. Aí você olha aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Nenhum. Olha o nenhum. Aqui tem algum nenhum? Não tem. Olha o existe. Pô, existe. Aqui tem um existe, ó. Existe um. Tá vendo? Então, tem fortes chances da nossa resposta ser a letra C. Então, vamos analisar, ó. Então, vamos lá. Todos. Vamos lá. Existe candidatos fazendo a prova. Existem candidatos que estão fazendo a prova.
Beleza. Que não tem ensino superior completo. Olha só. Que não tem ensino superior completo. Pô, você vê que aqui é uma negação, né? Ó, olha só. Como é que eu vou ficar aqui, ó? Existem candidatos que estão fazendo a prova. Aí você vai falar, existem candidatos que não estão fazendo a prova. Peraí, existem candidatos que estão fazendo a prova, tem ensino superior completo. Ó. Tem ensino superior completo, vai ficar não tem, não é isso? Não tem ensino superior completo. Olha o E. O E a gente substituiu por um ou. Ou leram o edital do concurso. Né? Ou leram o edital do concurso. Como é que a gente nega isso aqui? Ou leram o edital do concurso, vai ficar ou não leram o edital do concurso, né? Ou, que é um ou, né? Peraí que ficou feio aqui o garrancho, né? Peraí. Ó. Ou, eu coloquei um E? É um ou, né? Ou não leram o edital do concurso, tá bom? Então, se você olhar, só pela cara, ó, que aqui já tem um existe, o gabarito dessa questão é letra C, ó. Tá vendo? Letra C. E a gente exclui a letra B. Beleza? Essa é a questão. Ela parece meio... Enfim, ela é meio diferente, né, das negações. Por isso que a VUNESP gosta de cobrar, né? Para pegar o cara que não estudou. Mas aí, como dever de casa, estude as noções, né, dos quantificadores universais e os quantificadores existenciais. Vamos lá, pessoal, vamos ver essa questão aqui de número 10. Olha só como a VUNESP ela inovou na cobrança disso daqui. Epa, olha o barulho do microfone, caiu. Ó, essa daqui é o seguinte, como é que a gente vai fazer? Ele está falando o seguinte, uma negação lógica da afirmação se corro, caio ou fico cansado é... Qual é a sacada que você tinha que ver para responder essa questão? Isso aqui é um se então, porém, ele omitiu aqui então. Aqui vai ficar, ó, se corro, aqui tem um então, tá bom? Então, você tinha que ler que aqui tem um então. Se corro, então caio ou fico cansado. E qual é a fórmula do se então? É o ma, né, tá? Ma e né. Então, se corro, como é que a gente vai fazer a negação lógica disso aqui? A gente tem que manter a primeira frase e negar a segunda frase. Então, isso aqui, ó, que está aqui antes do então, é a nossa primeira frase. E aqui, após o então, é a nossa segunda frase. Então, se a gente tem que manter a primeira frase, vale a pena colocar aqui, ó. A gente exclui o se, aí vai ficar corro, tá bom? Substituindo a regrinha aqui, ó, dessa fórmula, tá vendo? Vamos manter a primeira, então vai ficar corro, tá bom? Olha o então não tá aqui, a gente exclui o então e substitui por um e, tá vendo? Corro, e, agora vamos para a segunda, eu não falei que aqui após o então é a segunda? Corro, e, aí vem ficar, ó, tá vendo aqui, ó, corro e não, aí você tem que negar, tá vendo? Aqui, ó, após o então, aqui você tem que negar, ó. Então aqui você acrescenta o não, tá? Corro e não caio, tá bom? Olha o ou. O ou, qual é a negação do ou? A gente substitui por um e. Corro e não caio, e aí tem que negar também, né? E não fico cansado. E não fico cansado. Você vê que esse aqui foi meio que uma pegadinha, tá vendo? Mas, como você é esperto, você ia saber fazer essa questão, tá? Então, vamos pro gabarito. Vamos ver a primeira. Corro e não caio. E não fico cansado. Pô, gabarito letra A. Eu não gosto quando a questão vem na A, mas é essa aqui, ó. Eu já tinha respondido essa questão. Ó, gabarito letra A.
Aí você fala, mas por que não as outras? Por que não as outras, né? Vamos ver aqui por que não as outras. Gabarito letra A. O que você poderia estar se confundindo aqui, ó? Geralmente a dúvida dessa questão vem em você não observar, né? Em você não ter observado que estava escondido, né? O então aqui. Você poderia te induzir ao erro na seguinte forma, falar que isso aqui é com um ou. Você fala, pô, isso aqui é com um ou, né? Aí você teria que negar as duas, né? Ia ficar não corro, enfim. Você ia induzir ao erro, mas na verdade isso aqui já estava de cara. A gente que faz muita questão já pega as manhas da banca. Então isso que é a importância de você fazer a questão, tá? Então isso aqui é com sim, então. Se porventura você errou essa questão, foi devido a essa pegadinha, mas agora você não cai mais, beleza? Então vamos lá, vamos para a próxima, vamos treinar aqui mais uma. Essa daqui, ó, é mais fácil. Deixa eu até apagar isso aqui, que eu tinha cortado o vídeo, porque não estava gravando. Vamos lá. Considere a seguinte proposição. Se Bárbara é médica, então Rogério é dentista. Então aqui a gente tem uma negação lógica do se então. Do se então. E no se então a gente usa a fórmula do mainé, tá bom? Então, como é que fica a mainé? Mainé é a gente manter a primeira. Quando eu falo primeira, é o que está antes do então. E a gente nega a segunda frase. Então, se a gente tem que manter a primeira, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Bárbara é médica. Não é isso? A gente exclui o se, permanece Bárbara é médica. O então, a gente altera por um e. Bárbara é médica e agora a gente tem que negar a segunda. E Rogério, aí você acrescenta aqui um não, ó. A gente está negando, tá vendo? E Rogério não é dentista. Onde é que está essa alternativa? Vamos ver aqui, ó. Bárbara é médica. Pô, Bárbara é médica. E, pô, tá casando. E Rogério não é dentista. Letra A. Letra A de vamos... Ó, vamos responder essa aqui, a 12, né? Seguindo a sequência aí das questões que a gente filtrou. Ela fala o seguinte, ó, considere falsidade a seguinte proposição. Se eu dormi bem na noite passada, então estou descansado e feliz. Com base na informação apresentada, é necessariamente verdade que eu. Essa não é bem uma questão de negação, né? Mas no filtro que a gente fez veio ela. E eu já respondi essa questão acho que 2 vezes, ó. Tá vendo? Eu acertei as vezes que eu respondi. Então vamos lá. Como é que se faz essa questão? Se a gente tem que considerar a falsidade... Peraí, deixa eu só pegar a caneta. E você tem que olhar o conectivo. Isso aqui é um sim, então, tá bom? No sim, então, a gente vai considerar isso aqui falso. A gente sabe que a única forma disso aqui for falso é se aparecer a construção da Vera Fischer, tá? Porque Vera Fischer é fabulosa. Então, o que acontece? Vamos para as alternativas. Ó. Vamos lá. Não estou feliz. Aí vamos ver aqui, ó. Se eu dormi bem na noite passada, pô, isso é uma verdade. Então isso aqui é a única verdade, enfim, a gente sabe que isso é verdade, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, estou descansado e feliz. Olha só o conectivo e. No e, a gente sabe que é o e de exigentes, né? A única forma de for verdade é se for verdadeiro com verdadeiro, é verdade. Verdadeiro com falso vai dar falso. Falso com verdadeiro vai dar falso, é isso? E falso com falso vai dar falso. Você consegue... isso aqui deu um falso, né? E a gente sabe que tem 3 formas disso aqui ser falso. Então, estou descansado pode ser uma verdade. Estou feliz pode ser uma falsidade. Ou isso aqui pode ser uma falsidade, isso aqui pode ser uma falsidade. Então, você não consegue julgar essas duas, tá? Então, no raciocínio lógico, a gente só pode julgar o que, de fato, a gente tem certeza, tá bom? Então, isso aqui, ó, você já julga, já exclui, tá? Estou descansado. Pô, estou descansado. Exclui também. Não estou descansado. A gente não consegue julgar. Dormi bem na noite passada. Eu dormi bem na noite passada. Pô, isso é uma verdade. Então, isso aqui a gente consegue julgar.
não dormi bem na noite passada. A gente sabe que é uma verdade que a gente dormiu bem na noite passada. Então, o gabarito disso aqui é letra D, tá bom? Vamos ver mais uma pra gente já matar isso aqui de negação lógica. Vamos ver essa daqui. Vamos ver a próxima. Uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação troveja e chove muito ou o dia está lindo. Ó, troveja e chove muito ou o dia está lindo. Ó, cara, não sei se vocês fizeram todas as questões dessa AU, né? Não sei que órgão é esse, né? Cara, mas ela veio meio que, tipo assim, pesou a mão no raciocínio lógico, né? Essas questões aqui de 2022. E foi a cara das provas da VUNESP, né? Eu acho que da VUNESP, da Polícia Civil. Eu acho que eles trocaram o cara que faz as questões lá, né? Que elabora, o examinador que elabora as bancas, acho que ele trocou lá o cara, né? Então vamos lá. Troveja e chove muito ou o dia está lindo. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Você vai usar o E, vai usar o OU, né? Troveja e chove muito ou o dia está lindo. A gente vai usar o OU. E o E também, né? Então vamos lá. Como é que a gente faz o OU? A negação do OU, do OU, né? Deixa eu até colocar aqui, peraí, senão vai confundir. A negação do OU, a gente vai negar a primeira, trocar o OU por um E e negar a segunda, tá bom? E o E, a gente também precisa substituir isso aqui por um OU. Então vai ficar, se a gente tem que negar a primeira, vai ficar não troveja, já escreve aqui, ó, não troveja, tá? Olha o E, a gente põe um OU. Ou, tem que negar aqui também, ó, não chove muito. Olha o OU. A gente tem que substituir por um E. E o dia está lindo. E o dia não está lindo. Vamos ver onde é que está isso aqui, ó. Não troveja. E está errado, né? Que a gente viu que tem que ter um O. Troveja. Também não, porque ele não negou. Troveja ou não chove. Também não. Não troveja. Não troveja. Ou chove muito. Também não. Então, só tem como ser letra E, né? Eu vou marcar aqui. Acertamos, mas vamos ver se está certa a frase aqui, ó. Não troveja ou não chove muito, não chove muito e o dia não está lindo. Cara, viu como essa daqui é mais complexa? Você conseguiu perceber como essa daqui é mais complexa? Mas o simples fato de você conseguir pegar o feeling do raciocínio lógico, né, prestar atenção, responder várias questões, você não erra a questão, entendeu? Isso aqui a gente acertou, mais uma para conta. Vamos fazer agora o número 13, né? Na 14, né? Na sequência. Considere a seguinte preposição. Cláudia é advogada se e somente se Paulo é assistente social. Olha, essa é o tipo de questão que a VUNESP ela não costuma cobrar, mas quando ela cobra, ela derruba o candidato, né? Então, assim, ó, a regra da negação do se somente se, a gente tem que negar o se somente se com ou. Então, o pessoal fala que é apenas substituir por um ou, né? Porém, existe outras formas de fazer a negação, tá? Então, assim, ó, vamos lá, não é apenas o ou. A primeira forma de fazer a negação é pegar a frase, né? A gente acrescenta um ou,
Eu gosto de fazer assim, é assim que eu lembro, tá? A segunda, a gente nega a primeira com um ou e permanece um outro com ou. E a terceira também pode ser a primeira permanece com ou e a segunda a gente nega ela, tá? Eu gravo dessa forma. Então, vamos ver a qual que encaixa, tá? Cláudia é advogada, se somente se Paulo é assistente social, tá? Lembrando que como é um ou, tanto faz a primeira frase estar no local a primeira tá no local da segunda ou a segunda tá no local da primeira. Então, assim, a ordem, na verdade, não altera o resultado, tá? Desde que respeite as condições. Se você está fazendo sem negar, vai ficar sem negar. Se você está negando a primeira, você vai negar a primeira. Se você está negando a segunda, você vai negar a segunda. Então, vamos analisar aqui as questões. Então, você não vai fazer a negação com si, somente si. E aqui está fazendo com o mesmo si, somente si. Então, você já exclui isso aqui. Paulo é assistente social e Cláudia é advogada. Você não faz com o e, tá bom? Ou Paulo é assistente social, dá uma olhada. Ou Paulo é assistente social, beleza. Ele não negou, não fez nada, ficou a mesma coisa. Ou Cláudia é advogada, ou Cláudia é advogada. Esse é o nosso gabarito. Lembra que eu falei para vocês que não importa eu trazer a segunda frase para o local da primeira e a primeira para o local da segunda? Isso aqui não faz muita diferença. Então, ele utilizou essa primeira regra aqui do ou, tá vendo? Vamos ver a resposta? Parabéns, você acertou, tá bom? Aí você pode olhar por eliminação, ó. Essa daqui, ó, tá com um e, não é? E essa daqui tá com sim, então, tá bom? Então, se você tivesse na mente que a bicondicional, se somente se, você nega com ou, se você tivesse isso aqui na mente, você já eliminava tudo e prontamente já fazia a questão, né? Então, a importância de você conhecer as fórmulas, tá bom? Vamos ver a próxima. A gente já está terminando aqui o filtro que a gente fez das questões de 2023 e 2022. Assinale a alternativa que apresenta uma negação lógica da seguinte afirmação. Se o indivíduo é um contraventor, então não resta esperança para ele. Veja que aqui é um sim então. No sim então a gente usa a negação lógica, que é a regrinha do ma e né, tá? Ou seja, mantém a primeira e nega a segunda. Então, como é que a gente faz a negação disso aqui? A gente exclui o se, tá? O então a gente substitui por um e mantém a primeira. Então, vai ficar um indivíduo é um contraventor e agora a gente precisa negar a segunda frase, tá? Lembrando que não existe, como é que o professor falou hoje, enfim, não vem pronta da concessionária, então não já vem negada, tá? Isso aqui é pegadinha dele já deixar o não aqui, você acha que não precisa negar. Porém, se ela está como não resta esperança para ele, a negação é resta esperança para ele. Então, a frase completa aqui, negada, vai ficar o indivíduo é um contraventor e resta esperança para ele. Onde é que está a nossa resposta? Essa daqui já está errada porque ele mantém o sim então você exclui essa daqui. Essa também está errada porque ele está com sim então, tá? Essa daqui está errada porque ele utilizou um ou, sendo que tinham que utilizar um e, tá? E essa daqui, vamos ver, as duas, parecem, né? Mas essa está errada porque ele utilizou um não. E a gente sabe que tem que manter, não precisa negar, tá bom? Então, o gabarito dessa aqui é a letra C. Vamos ver se é a letra C, se a gente acertou. Acertamos. É isso aí, pessoal. Vamos para a questão de número 16. Considere a afirmação. As camisas estão passadas e os sapatos não estão engraxados. Olha, caiu para a Polícia Civil de São Paulo, tá vendo? 2022, tá? Questão, essa daqui caiu também? Não, caiu para a Polícia Civil também, tá vendo? Pô, é isso aí, ó. Essa daqui também, a 16, Polícia Civil de São Paulo.
Considere a afirmação. As camisas estão passadas e os sapatos não estão engraxados. Como que é a negação lógica disso daqui? Primeiro a gente tem que ver o conectivo lógico. O conectivo lógico, cadê? As camisas estão passadas. É um E, tá vendo? Pô, essa aqui é fácil. Com o E, como é que a gente faz? O E a gente nega a primeira, substitui o E por um OU e nega a segunda. Então, a negação disso daqui vai ficar: as camisas estão passadas, né? As camisas, se acrescenta aqui um não, ó, não estão passadas. O E a gente exclui e acrescenta um ou os sapatos, olha o não. A gente falou que não vem pronta, tá? Então, a gente exclui o não, tá? Para negar. Ou os sapatos estão engraxados. E qual é a resposta? Vamos ver. As camisas não estão passadas. Olha só. Ou, se tem um E, tá errado. Então, a gente já exclui. Tem um E, tá errado. Você já corta. Aqui tem ou, né? Aqui tem ou e aqui tem ou. Então, vamos para a primeira frase. As camisas não estão passadas. As camisas não estão passadas. Beleza, pode ser. As camisas estão passadas. Errou porque ele não negou. Ou, essa aqui estava errada, né? Não se usa um ou. Então, já veio a resposta. Ó. Vamos ver se está igual com a nossa frase. Ó. As camisas não estão passadas, beleza? Ou os sapatos estão engraxados. Então, gabarito letra A dessa questão. Beleza, pessoal? Lembrando que se você está gostando dos vídeos, das resoluções, das questões, não esquece de seguir esse canal, porque eu vou postar diversas questões de raciocínio lógico da Banca Vunesp para o concurso da Polícia Civil, concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, concurso da... Enfim, de tudo que for Vunesp que vai fazer questão de raciocínio lógico, eu vou estar passando aqui para vocês, eu vou fazer diversas resoluções de questão. É legal, né, para vocês estarem aprendendo na prática mesmo como é que resolve essa questão. Então, assim, não esquece de seguir o canal, ajuda. Enfim, é o maior prêmio, né, que a gente que produz esses vídeos aqui, esses conteúdos ganha, tá? Então, vamos lá. Questão número 17. Ela fala o seguinte: uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação troveja e chove muito, ou o dia está lindo, é. Como é que a gente faz isso aqui, ó? Essa aqui é mais uma que é bem composta, né? Diferente. E ela caiu para essa AL, né? Acho que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Acho que é isso, né? Então vamos lá. E, rapaz, eu vou te falar. E foi uma questão... ela cobrou bem forte, tá? Nessa Assembleia Legislativa aí. Foi forte mesmo. Uma afirmação, vamos lá. Troveja e chove muito, ou o dia está lindo. Como é que a gente faz essa negação? Olha que a gente tem um E e a gente tem um OU. Qual é a negação do OU? O OU a gente nega a primeira, substitui o OU por um E e nega a segunda, tá bom? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vamos olhar as frases aqui para a gente já fazer isso aqui por eliminação, tá? Então, vamos lá. Onde tem um OU, a gente sabe que vai ter que ter um E, né? Então, aqui, ó, tem um OU. Isso aqui você elimina. Essa aqui tem um OU. Você elimina também, ó. Tá vendo? Essa daqui a gente pode ver, essa aqui pode analisar e essa aqui pode analisar. Então, a gente já matou duas aqui, né? Já matamos duas. Então, se a gente tem que negar a primeira, troveja vai ficar não troveja. Então, se vai ficar não troveja negando a primeira, né? Automaticamente, tudo que não está negado, você exclui. Cara, sem precisar fazer nada, eu achei a resposta. Vê como é fácil? Não é difícil, ó. Parabéns, você acertou. É só você saber a fórmula. Cara, e se você fazer a fórmula, você acerta a questão. Então, vamos lá, ó. Vamos analisar então aqui, porque essa aqui tá certa. Olha só para você pegar as pegadinhas, tá? Você tem que pegar as pegadinhas aqui quando vem uma composta igual a essa, ó. A gente sabe que tem que negar a primeira frase, né? Então, ó, não troveja. Olha o E. O E, qual é a negação do E? A gente substitui por um OU. E aí a gente nega a segunda, ó. Não troveja
ou não chove muito. E olha o ou. O ou a gente substitui por um e. E o dia, olha a gente negando, não está lindo. Bonita essa questão, hein? Isso aqui tem cara de polícia civil, hein, pessoal? Ó, essa é muito linda. Só de você souber aqui as regrinhas, cara, você já vai eliminando e você já mata a questão, né? Fica fácil, né? Vamos fazer a questão número 18 agora, pessoal. Essa questão de número 18, ela fala o seguinte, ó. Ela veio como uma questão de... Cadê? Equivalências lógicas e negação, né? Mas eu acredito que não tá bem dentro do contexto de negação lógica, mas vamos fazer. Considere a afirmação: se Francisco é o diretor ou Ivete a secretária, então Helena é presidente. Essa afirmação é necessariamente falsa se de fato. Como é que a gente faz isso aqui? Considerando isso aqui ser falso, tá? Então, obrigatoriamente, ó, se Francisco é o diretor, isso aqui tem que ser... quer dizer, se Francisco é o diretor ou Ivete a secretária, isso é uma verdade, né? E Helene é presidente, isso vai ser uma falsidade. Por quê? Vera Fischer é falso. Então, uma afirmação é necessariamente falsa se de fato. Vamos julgar as alternativas. Você tem que ver o seguinte, no conectivo ou, se tiver uma verdade, significa que isso aqui será verdade. Então, se aparecer verdadeiro com verdadeiro é verdade, verdadeiro com falso é verdade, falso com verdadeiro é verdade, não é isso? E falso com falso, isso aqui vai dar uma falsidade, perfeito? Beleza. Até aí tudo bem. Aí agora é o seguinte, a gente consegue falar que o Francisco é o diretor é uma verdade, ou a Ivete é a secretária é uma verdade? Você vê que existe três hipóteses aqui, ó, no ou, para isso aqui ser verdade, né? Então, é meio que difícil a gente julgar aqui, falar do Francisco e falar da Ivete, né? Então, não tem como. Então, Helena é a presidente, a gente sabe que isso aqui a gente sabe que é falso, por causa do Vera Fischer é falso. Então, acho que a única coisa que a gente tem certeza aqui é falar da Helena, né? Então, falar do Francisco, a gente não consegue precisar. Agora, falar Francisco é o diretor, tá? E Ivete a secretária e Helena é a presidente. A gente sabe que a Helena é a presidente, isso é uma falsidade, né? Então, falar que a Helena é a presidente, isso aqui é falso. Porém, a gente não sabe julgar o Francisco e não sabe julgar a Ivete, tá bom? Então, a gente não tem como. Francisco não é diretor e Ivete não é secretária e Helena é a presidente. Falar que a Helena é a presidente, ó, isso é uma verdade, tá bom? Porque Helena... Desculpa. Helena é presidente é falsidade. Helena é presidente, isso é uma falsidade. É isso? Então, desculpa, eu coloquei verdade, mas isso aqui é falso. E a gente não consegue falar do Francisco, né? Porque aqui tem um conectivo E. A gente não consegue julgar isso aqui para saber se é verdade ou falso, porque está falando do Francisco e da Ivete. Então, a gente não sabe se falar do Francisco nem da Ivete. Então, a gente risca. Ivete não é a secretária e Helena é a presidente. Sabe que Helena é a presidente é falso, tá? Então, falar que Helena é a presidente é falso, tá? Helena é a presidente é uma falsidade, tá bom? Ivete não é a secretária. Um exemplo, dá uma olhada aqui. Conectivo E. Helena é presidente, é falso. Já deu um falso no E, tá bom? Então, se deu um falso no E, a gente não tem como dizer que isso aqui vai ser verdade, porque o E é de exigente, né? Então, ambos têm que ser verdade para isso aqui ser verdade. Então, você já risca. Ivete é a secretária e Helena não é a presidente. Helena é a presidente é uma falsidade. Falar que Helena não é a presidente é uma verdade. Beleza? Aí você fala, mas só sobrou essa, ficou fácil.
Por quê? O E, a gente sabe que se tiver duas verdades, isso será verdade, tá bom? Então, se a gente achou uma verdade aqui, tá? E essa frase daqui, tá vendo? Essa daqui, no ou, é uma verdade, e a gente sabe que o ou, obrigatoriamente, uma dessas daqui tem que ser verdade, né? Para poder isso aqui ser verdade. Então, se a gente tem que achar uma resposta verdadeira, a gente tem que presumir, né? Presumir não, pela única certeza que a gente tem que a Helena não é presidente, a gente tem que falar que Ivete é a secretária, isso aqui também será uma verdade. Porque no E, verdadeiro com verdadeiro, dá verdade, tá bom? Então, o gabarito dessa questão aqui é letra E. Ela foge um pouco da curva, né? Dos padrões de questão da Unesp, porque essa prova aqui realmente foi muito complicada, né? De raciocínio lógico. Foi meio elevada, eles elevaram o nível. Questão 19, ó. Também fala que é uma questão de negação, né? No filtro que a gente fez. Considere a seguinte afirmação: todos erram e merecem uma segunda chance. Ó. Todos erram e merecem uma segunda chance. Uma negação lógica para a afirmação apresentada é: olha que aqui é o todos, tá? E o todos, pessoal, o todos, a gente falou que o todos é um quantificador lógico. E a gente decorou os quantificadores lógicos de que forma? Dessa forma aqui, ó. Pera aí, deixa eu tentar mostrar para vocês. É o a pai, tá? Então, o a pai é algum pelo menos 1 ao menos 1 e existe 1. Esses daqui que eu fiz para vocês são os quantificadores existenciais. E esse aqui, o todos, ó, é um quantificador universal. Então, os universais, a gente nega ele com um existencial. E os existenciais a gente nega com um universal. Então, como é que a gente nega isso aqui? Ó? Todos erram e merece uma segunda chance. O E, galera, a gente sabe que o E a gente nega, substitui por um ou e nega a segunda frase, tá bom? Então, tudo que tiver E, a gente já exclui. Ó. Aqui tem um E. Então, a gente já exclui isso aqui porque não é negação. Tem um E, a gente exclui, tá? E aqui, ó, dá uma olhada. Tem mais um E, a gente exclui. Aí eu fiquei cortando aqui a letra E, né? Espera aí que a gente já vai ver se ela tá certa ou não, mas vamos julgar esse aqui, ó. Então, vamos lá. O que acontece? Todos, tá? O todos, como eu falei para vocês, é um quantificador universal. Da mesma forma, o nenhum, desculpa, aqui é nenhum, né? Que é ninguém, né? O ninguém também é um universal, tá? Então, o que acontece? A gente não consegue negar ele com o universal. Ó, até aqui tá certo, tá? Daí aqui a gente tem que ver o seguinte, a segunda, todos erram e merecem, todos erram, né? Todos erram e merecem uma segunda chance. Não merecem uma segunda chance. Pô, até aqui tá certo, porém eles erraram isso aqui, ó, tá errado em falar que o todos nega com o ninguém, porque o todos é um quantificador universal e o ninguém também é um universal, então não é essa. Vou subir aqui, vai sair um pouco de ordem, né? Deixa eu só apagando isso aqui. Opa! Não, peraí. Ó, vamos aqui para a letra E para a gente ver se realmente isso aqui está certo, tá? Então vamos lá. Olha o existe, tá? O existe é um quantificador que a gente falou existencial. E o existe, ó, está aqui. Se eu falei para vocês que o todos é um universal e o universal a gente nega com um existencial,
Então, vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui, ó? Existe quem? O erra, a gente tem que negar, né? Quem não erra, e a gente substituiu o e por um ou e negou a segunda frase, ó. Ou não merece uma segunda chance. Então, em gabarito é letra E, tá bom? Letra E, essa questão aqui, ó. Questão legal, você vê que a VUNESP ela cobra muito essa questão aí das negações com os quantificadores, né? Questão 20, a gente já deve... Falta só mais duas para a gente chegar ao final, né? Vamos lá. Considere a seguinte proposição. Hoje eu estou, ou amanhã eu descanso. Nossa, já é quase 1h da manhã e eu estou aqui viajando. Hoje eu estudo, ou amanhã eu descanso. Como é que a gente faz isso aqui, ó? Hoje eu estudo, ou amanhã eu descanso. Então, a negação disso aqui, ou do ou, a gente sabe que nega a primeira, substituímos por um e negamos a segunda. Então, vai ficar hoje, tá? Hoje eu não, aí você acrescenta aqui, ó. Hoje eu não estudo, aí a gente exclui o ou, troca por um e amanhã eu não descanso. Onde é que está isso? Aqui, ó, tá errado porque é com se então. Então, a gente já arrisca, tá? Essa daqui também tá errado porque tem um se então. Essa daqui, ó, hoje eu não estudo e amanhã eu não descanso. É a nossa resposta, né? E essa aqui, ó, hoje eu não estudo ou amanhã eu não descanso. Ó, permaneceu com ou, então tá errado. Então, gabarito dessa questão aqui, ó, da VUNESP, da VUVU, é letra C, não é isso? Isso. Vamos agora para as duas últimas questões do filtro que a gente fez. Para finalizar aqui, vamos lá. Lembrando, se está gostando aí da aula, não esquece de seguir a gente e curtir o canal, tá bom? Considere a afirmação. Ou arranjo emprego ou não me caso. Olha só. Ela está usando aqui, ela está fazendo uma negação, né? Uma negação lógica do ou, tá? A gente fez uma anterior que foi do se somente se, e essa daqui é do ou, tá? É um tipo de questão que é meio fora da curva. E a negação do ou, a gente vai fazer tem duas formas, na verdade, de fazer essa negação do ou, tá? Então, o ou, a gente vai negar com a bicondicional, tá? Ou com o próprio ou. Então, vamos lá. Ou arranjo emprego ou não me caso, vai ficar da seguinte forma. A primeira regrinha, ó. Ou arranjo emprego ou não me caso. Vai ser com a bicondicional, tá? E aí a gente nega ambas, tá bom? Ou então, ela vai ser, tem a segunda regra, né? Essa é bicondicional. Ou então a segunda regra vai ser, a gente nega a primeira, tá? Substitui por um ou, nega a primeira e mantém a segunda. Foi assim que eu gravei. E a terceira vai ser, a gente repete o ou, tá bom? E nega a última, beleza? É essa outra forma de tá fazendo a negação lógica, né? Dessa afirmação. Então, com base, a VUNESP ela não costuma cobrar muito essa questão. Então, com base nessas regras daqui, vamos dar uma olhada. Então, se pode ser com se somente se, ó, se eu arranjo emprego, então eu não me caso. Então, não é com a condicional, você exclui. Se eu não arranjo emprego, então eu não me caso. Também não é. Olha essa aqui, ó. Ou não arranjo emprego, aqui tá ou arranjo emprego, ou não me caso. Aí tá, ou não arranjo emprego, ou me caso. Aqui você vê que ela negou as duas, tá? Ele negou essa daqui, né?
Peraí, vamos ver de novo aqui, ó. Ou não arranja emprego, ou arranja emprego. A negação é ou não arranja emprego, pode ser. Ou me caso. Aqui tá o seguinte, ó. Ou não me caso, tá? Ou me caso. Então ele negou ambas. E se você ver, a gente só nega ambas com bicondicional, então não é. Ou não arranjo emprego, ou não me caso. Ele negou a primeira, ó, olha só, ou não arranjo emprego, ou não me caso. E manteve a segunda. E tá aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Negou a primeira, ó, e manteve a segunda. Então, tá com cara de CAD, né? Arranjo emprego e não me caso. Não é com E. Então, gabarito dessa questão é letra, vamos ver se realmente é essa aí, D. Ó, acertamos, hein? Ó, lembrando que não precisa se desesperar, tá? Com essa negação lógica do ou, tá? Nem também da bicondicional, porque a VUNESP ela não costuma muito que cobrar isso, entendeu? Ela é mais feijão com arroz, tá? Na prova da Polícia Civil. Então é isso, pessoal. Finalizamos o desafio hoje das 21 questões de equivalência lógica, desculpa, de negação lógica. E pratiquem, né? Façam mais questões, filtrem por anos anteriores, né? Espero que vocês tenham anotado todas as dicas, as fórmulas, tá? E se realmente vocês gostaram aí da aula, do conteúdo, não esquece de seguir o canal para novas questões como essa. Boa sorte para todos e não desista, vamos continuar a estudar. Um abraço.